Pessoal, muito bom dia. Hoje é dia de quinta com o DG. Vamos falar sobre aspectos relevantes da matrícula com o professor Gustavo Arruda. Muito bom dia a todos. É com muita alegria que começamos mais um Quinta com o DG. Toda quinta-feira, 8 e 8 da manhã, temos aqui a nossa programação semanal para falar sobre variados temas notariais e registrais. Às vezes eu estou por aqui sozinho, às vezes acompanhado. Procuro sempre trazer convidados aqui para tornar a nossa dinâmica mais interessante, né? Para não ficar só eu aqui falando o tempo todo. E hoje a gente tem um convidado muito especial que já está por aqui. Eu já vou autorizar a entrada dele, que é o professor Gustavo Arruda, meu querido amigo, registrador de imóveis, ex-juiz de direito e uma pessoa muito querida, muito competente. Nós vamos falar sobre aspectos relevantes da matrícula. Duas coisas importantes. Fiquem ligados, porque toda quinta-feira a gente tem 8 e 8 da manhã aqui a nossa programação semanal. E também, quem quiser mandar dúvidas, tem aqui uma caixinha de comentários. Podem mandar dúvidas, tá? Eu aproveito para pedir para que vocês compartilhem essa live com outras pessoas. Tem um sinal de um aviãozinho aqui ao lado da caixa de comentários e vocês podem para chamar novas pessoas. Vamos esperar o Gustavo entrar. Bom dia para Clarice, que está aqui. Está aí, Gustavo Arruda. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Arthur. Que satisfação encontrá-lo aqui novamente. Toda minha. Nós ainda nos encontrando de forma virtual, né, Gustavo? Não nos conhecemos bastante de forma remota, mas ainda não pessoalmente, né? Pois é, cessada a pandemia agora, a gente vai dar um jeito de marcar esse encontro presencial para botar esse papo em dia, não é mesmo? É verdade, vai ser muito bom, vai ser muito bom. Bom, seja bem-vindo novamente aqui, você já esteve em outras ocasiões aqui no nosso Instagram. Eu sempre fico muito feliz em te receber, uma figura simpática, competente, e é bem legal ter você aqui. Então já te dou as boas-vindas nessa manhã de quinta para a gente falar sobre aspectos relevantes da matrícula, né, Gustavo? Que é um documento tão importante, né? Faz parte aí da vida do registrador imobiliário. Então quero te dar as boas-vindas aí para mais uma participação aqui com a gente. Obrigado, Arthur. E para o pessoal que está chegando aqui do meu lado e talvez injustificadamente não conheça o Arthur, Arthur é tabelião de notas em Itaquaquecetuba, uma cidade aqui próxima da Grande São Paulo. E eu tive contato com o professor Arthur na época que eu estava me preparando para o concurso de cartório, já era juiz no Rio de Janeiro, e o Arthur se mostrou uma pessoa assim excepcional, fez alguns cursos preparatórios ali, inclusive com preços muito módicos, e eu me recordo com muito carinho dessa época em que eu pude ter ajuda, não só do professor Arthur, mas também de pessoas que trabalhavam com o professor Arthur. Então, quem ainda não segue o professor Arthur aí, fique ciente que deve seguir, porque tem sempre conteúdo de muita qualidade e essa vontade aí de disseminar um pouco do conhecimento nosso, dessa nossa área. Então, satisfação, Arthur, estar com você aqui novamente para a gente tratar um pouquinho de assuntos notariais e registrais. E hoje é o dia da matrícula, né? A gente vai falar um pouquinho desse documento, que é o documento fundamental do registro de imóveis e tão importante também na vida do tabelião, né? Verdade, verdade. Obrigado pelas palavras. Realmente a gente tem uma história aí já um pouco com conteúdo, assim, né? Com bastante coisa legal. Então eu fico feliz, agradeço pelas palavras. E aproveito antes de falar para a matrícula, já que muita gente... Eu lembro que uma curiosidade que o pessoal sempre teve com a tua história foi dessa tua transição, né? De ser juiz para oficial de registro. Agora já faz um certo tempo. Quanto tempo que você está já na profissão, Gustavo? Já tem um ano? Já tem mais, né? Eu cheguei a assumir a atividade logo antes do início da pandemia. Então verdade, já completamos aqui mais de 2 anos, foi no comecinho de 2020. Eu vim na esteira do 11º concurso. E às vezes o pessoal manda pergunta, né? Fala, e aí, gostou da troca, não gostou? Então, conta pra gente, como é que você tá 2 anos depois? Tá satisfeito? Pois tá feliz? Alguma observação? E muita gente ainda estuda aqui para magistratura, pessoal que me segue aí, às vezes quer saber, mas qual que foi dessa troca?
Tá satisfeito? Tá satisfeito? E eu costumo dizer que assim, a equação do concurso público, ela é uma equação que é composta por inúmeras variáveis, né? É evidente que a remuneração é sempre uma variável importante. A gente vive num mundo material e precisa de coisas materiais, precisa ser bem remunerado quando a gente é bem qualificado. Isso é uma consequência natural. Mas a equação nossa de vida que envolve o concurso público, ela é mais complexa e envolve, Sim. por exemplo, uma variável geográfica, né? Que é a questão de saber onde está a sua família, onde estão seus amigos. E eu não tinha raízes no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, Você acho que ficou a lá por quanto passagem tempo, Gustavo? No foram, Rio? foram 7 anos, foram quase 8 anos. Bastante. Então, eu passei no concurso em 2012 e fui assumir Armação dos Búzios, que é uma cidade turística, assim como o Arthur assumiu ali o Campos. tabelionato de notas de Campos do Jordão, uma cidade turística que tem as suas peculiaridades. Eu fui lá assumir uma vara de competência ampla em Armação dos Búzios. E foi uma experiência muito edificante, eu continuo admirando extraordinariamente a magistratura, o Ministério Público, etc. São funções assim que despertam o meu interesse até hoje. Estimulo que as pessoas estudem, quem se acha vocacionado, que vá procurar a sua colocação nessas carreiras, mas posso dizer que também estou satisfeito no registro. Eu acho que o registro me confere uma atuação profissional menos estressante, tendo em vista que a incapacidade de resolver os problemas na magistratura era uma coisa que me deixava bastante agoniado. Agora, no extrajudicial, a gente tem a nossa vida um pouquinho mais sob controle. E também estou morando em É. Campinas agora, interior de São Paulo, próximo da minha família, dos meus amigos da escola, enfim. Estou satisfeito com a alteração, sim, sem ter deixado mágoas na Isso tem magistratura, né? valor, né? Eu gosto muito. É legal a gente ouvir um depoimento como o seu, porque as pessoas às vezes vinculam sempre com grana, né? Cartório, o pessoal fala, é dinheiro, dinheiro. Claro, eu concordo com o que você disse. O dinheiro, ele é super importante, né? A gente precisa de dinheiro para viver. Ninguém vive de vento, né? Agora, é interessante a gente ter observar essas coisas que você disse que para mim tem um super valor no momento da escolha. Ah, onde é que onde está a tua família, onde estão as pessoas que você ama, né? Tudo isso, para a pessoa às vezes quando começa a trabalhar, ela tende a dizer, isso não tem importância, eu ficar longe de quem eu gosto não tem problema, mas aí conforme o tempo vai passando um pouquinho mais, essa pessoa observa que tem sim muito valor, né? Tudo isso tem valor, então não adianta você estar aí numa super profissão, mas você não consegue fazer as coisas que você gosta, você vive estressado, vive longe de quem você admira, de quem você tem carinho. Então, eu acho legal. Eu sempre gosto de ouvir esses depoimentos porque eles corroboram algo que eu sempre procuro estimular as pessoas, né? Reflitam quando estiverem optando. Aí não é só em cartório, né? Qualquer concurso que você vá querer fazer, é super importante você olhar a escolha que você pretende para a tua vida sob todos os prismas, né? Tem financeiro, o financeiro é super importante, mas você tem que olhar a questão de localização, família e até o próprio gosto, né, Gustavo? A gente fala, às vezes, não adianta você, eu vou exercer uma profissão que eu não gosto, que não me deixe feliz. A médio prazo, isso tende a te deixar numa situação que não é legal. Então, é muito importante cada um observar. E eu fico feliz que você esteja feliz como oficial de registro de imóveis. Afinal, a tua vinda para a atividade notarial e registral foi um grande ganho para todos nós, né? Você que vem produzindo já em pouquíssimo tempo tanta coisa boa, né? Com cursos, com materiais escritos. Então, quando conversávamos, né, sobre a sua vinda para a atividade, eu torcia e hoje fico feliz de você estar bem, pois você, oficial de registro de imóveis, é um grande ganho aí para todos nós, tabeliães e oficiais de registro. Então é bem legal saber que você está bem. Mas, vamos falar agora, vamos aproveitar o nosso tempo aqui para conversar sobre o tema que a gente se propôs. Quero lembrar quem está nos assistindo que, se existirem dúvidas, vocês podem perguntar aqui pela caixinha de comentários, tá? Quem quiser tirar qualquer dúvida. Como o Gustavo e eu estamos em dupla, conseguimos ler o que está escrito aqui
nas perguntas, nos comentários. Eu quero até agradecer o bom dia aqui do Bebê Advogado, que sempre está conosco. Um bom dia com alegria para os amigos e excelentes professores. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado para todos que estão entrando aqui. Dizer também que quem puder, né, eu queria pedir a gentileza de compartilhar a nossa live aqui ao lado da caixa de comentários, tem o tal do aviãozinho, para você clicar ali no aviãozinho e mandar a nossa live para outras pessoas. Ai, Arthur, mas vai ficar salva a sua live? Vai ficar salva, mas assistir live gravada, eu vou repetir como eu tenho repetido toda quinta-feira. É igual o amanhã do Francisco, do meu filho mais velho. O Francisco, meu filho mais velho, Gustavo, a gente pede para ele alguma coisa que ele não quer fazer, aí ele fala assim, papai, amanhã eu faço, tá bom? Eu falo, tá bom, filho, então amanhã você vai fazer. Aí chegou amanhã, você vai pedir para o Francisco fazer, ele fala, papai, posso fazer amanhã? E esse amanhã não acaba nunca. Então, a live gravada é mais ou menos igual ao amanhã do Francisco. A live vai ficar gravada, mas eu duvido muito que você vá assistir. Então, vem com a gente, aproveita esse momento ao vivo que te permite até tirar dúvidas aqui conosco, ter essa interação. E manda o aviãozinho, deixando aqui um bom dia para a Marlúcia, que também mandou um bom dia aqui para a gente. Gustavo, vamos falar então sobre a matrícula. Acho que a matrícula... Eu estava pensando um pouquinho na matrícula, né, para abrir o assunto e te entregar a palavra, deixando um abraço aqui para o Breno Dores, que também está aqui conosco. O Breno, que é o tabelião locutor, viu, Gustavo? Não sei se você conhece o Breno Dores, mas ele é uma mescla de tabelião com locutor. Então é uma honra ter ele aqui. Ele que é o autor do Manual da Oratória, Carisma e Persuasão, um livro bem legal para quem quiser se comunicar bem. E o Breno tem uma qualidade que nos é comum, ele é um grande corintiano. Então deixar um abraço aqui para o Breno Dores. Mas, tabelião de notas. A escritura pública, quando eu penso em tabelião de notas, eu vejo a escritura pública como, vamos chamar assim, o coração do tabelião de notas, porque é um ato notarial muito importante. Ele tem reflexos em toda a nossa atividade, é aquele ato que demanda aí uma grande atuação do tabelião. Então, eu pensei o seguinte, a escritura pública é o coração do tabelião de notas. E eu já abriria com essa pergunta para você. Eu estou errado em afirmar que a matrícula seria o coração do registro de imóveis, é onde está a base do trabalho do registrador imobiliário, ou eu estou exagerando na minha comparação? Está contigo a palavra, vamos falar um pouquinho sobre matrícula. Vamos lá. Eu acho que você acerta em cheio quando você fala isso, né? Inclusive, Arthur, para as pessoas que são de fora do extrajudicial, existe muito essa confusão de escritura e matrícula. Às vezes as pessoas querendo dizer que o imóvel tem uma vida registral regular, elas costumam falar, meu imóvel tem escritura. E cadê minha escritura? E isso é tão comum que vai parar nos processos judiciais e assim por diante. Então existe essa confusão. E me parece que essa confusão ela tem a origem na própria origem do nosso sistema registral, né? Antes da Lei 6.015, a gente tinha ali o sistema registral regulado pelo Decreto 4857 de 1939, e lá como livro principal a gente tinha o livro 3 das transcrições das transmissões, que era o livro mais importante. E hoje o mais importante é o livro 2, registro geral, que é o registro das matrículas, né? Lá, antigamente, a gente tinha um sistema pessoal e transcritivo. Então, a gente fazia transcrição de transmissão porque a gente copiava, em geral, na íntegra, né, a escritura pública de transmissão imobiliária. Então, a gente fazia uma transcrição da transmissão. Então, o sistema era pessoal porque baseado na pessoa dos transmitentes, cada um que transmitia inaugurava uma linha de transmissão, e era transcritivo porque ensejava a cópia do ato. Atualmente a gente tem um sistema com a 6.015, inaugurado com a 6.015, um sistema real e inscritivo. Real porque baseado na folha real, no fólio real, né, ou no imóvel, e inscritivo porque realizado por extratos de forma narrativa. E essa transição, isso já mostra para a gente aqui, assim, realmente o coração do sistema
está na matrícula atualmente, que é esse documento do imóvel no registro imobiliário, assim como estava anteriormente na transcrição das transmissões. Que coexistem, né, Gustavo? Uma coisa importante, acho que dizer que hoje, apesar da gente ter esse sistema da matrícula, existem ainda muitas transcrições por todo o Brasil, né? Um ponto importante também que eu noto que o pessoal, você foi super feliz essa confusão da escritura com o registro e com a matrícula. Existe muito. Tá aqui, ó, meu imóvel está escriturado, como se isso fosse registrado. E não, né? A gente sabe que a gente precisa do tal do procedimento bifásico da propriedade. Mas, ao mesmo tempo, tem essa confusão que o pessoal fala, a transcrição acabou, né? Agora só tem matrícula, mas não temos novas transcrições. Porém, por mais que soe um tanto quanto absurdo, porque a Lei 6.015 já tem aí os seus 50 anos praticamente, né? A gente ainda tem transcrições, né? Existem transcrições ainda válidas que harmonicamente, vamos assim dizer, convivem com a matrícula. Exatamente, esses imóveis são chamados de imóveis transcritos, né? O pessoal faz referência a imóveis transcritos. Isso porque, quando veio a 6.015, né, a previsão era de um sistema gradual de migração para nova sistemática. Então, o ordenamento era para que se abrisse matrícula a partir da primeira prática, do primeiro ato de registro na vigência da lei. E tem imóvel que até hoje não foi objeto desse primeiro ato de registro. Tem também ainda as disputas relacionadas às cadeias filiatórias do imóvel, o que demandam ali análise, certidões e compreensão do sistema anterior. O problema do sistema anterior é que ele era difuso, ele na verdade recepcionava o imóvel de forma indireta, de forma oblíqua, né? Porque a gente tinha lá um livro que era o indicador pessoal que centralizava as remissões aos outros livros. E vamos supor, quando A vendia o imóvel para B, você transcrevia o imóvel lá no livro 3, transcrição das transmissões. Aí, se B resolvia constituir uma hipoteca, você fazia uma inscrição no livro 2, que era a inscrição de hipoteca. Aí, se B vendia para C, vamos supor, 50% do imóvel, né, você inaugurava uma nova transcrição de B para C no livro das transcrições das transmissões. E assim por diante, de maneira que, para saber qual que é a situação jurídica do imóvel, você precisa analisar uma série de livros e certificar a existência de ônus ou não em todos eles e verificar se todas as remissões foram devidamente anotadas. Porque se houve uma falha numa remissão, você simplesmente não fecha mais a cadeia dominial. Então, se B vendeu para C 50% do imóvel e você não fez a remissão adequada no indicador pessoal, você nunca mais encontra isso. Então, tem imóveis que você não fecha mais 100% a titularidade. Isso, quando a gente fala de duas pessoas, é simples. Mas quando você fala de um loteamento, quando você fala de uma partilha hereditária com 10, 12, 15 pessoas, o negócio começa a ficar realmente complicado. Eu ia te falar isso. Recentemente a gente teve uma partilha e, cara, você fechar a propriedade integral desses imóveis que tinham a transcrição, porque hoje o pessoal às vezes olha ali para a matrícula e, entre aspas, não dá o devido valor, né? Porque a matrícula é um documento que está tão incorporado ao nosso dia a dia, mas ela é um grande facilitador nesse aspecto que você disse, porque está tudo lá, né? Tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre o imóvel está naquele único documento. Né? Exatamente. E antes não tinha essa facilidade, né? Você tinha que fazer uma verdadeira engenhoca para chegar a saber como é que estava a situação daquele bem. Porque exatamente, o perpétuo ali é o imóvel, né? As demais situações, elas são transitórias, embora os direitos reais, por via de regra, não se extingam pelo desuso, mas a verdade é que a base física que é perpétua, né? Os negócios e os direitos, eles são transmitidos. Aliás, isso nos dá uma noção um pouco mais precisa do que é a matrícula, né? A matrícula, ela é esse ato de inserção do imóvel no novo sistema registral, né? E cadastramento, eu não gosto muito de cadastro, porque dá sempre essa noção de cadastro administrativo ou de compilação de informações
o que não é a verdadeira função do registro, já que a gente está diante de um registro de direitos, né, de depuração jurídica das situações ali, mas a matrícula não deixa de ser a recepção do imóvel no sistema registral. Então, assim como a gente pega uma criança, leva para a escola e faz a matrícula da criança na escola, e ela ali na escola vai ter o seu histórico escolar, o imóvel é a mesma coisa, como se você pegasse o imóvel, matriculasse ele no registro de imóveis e perpetuasse ali toda a sua vida. Então, a matrícula, ela acaba sendo assim um lugar onde a gente vai dizer, em primeiro lugar, qual que é o seu objeto, qual que é o imóvel. Então, a gente tem que ter uma descrição precisa do imóvel. A gente tem que ter a atribuição desse imóvel a alguém, portanto, a designação de um proprietário, ou seja, o ato de matrícula consubstancia uma declaração sumária de titularidade dominial e, portanto, se a gente não tem uma titularidade dominial bem estabelecida, seja numa matrícula anterior, seja na transcrição, a gente simplesmente não abre matrícula para o imóvel se não estiver diante de uma forma originária de aquisição da propriedade, já que não cabe ao registrador fazer conjecturas a respeito desse assunto. Naturalmente, excepcionado o caso da usucapião extrajudicial, etc., que foi inovação do sistema. Mas, conforme inicialmente previsto, a matrícula tem essas características. Ela descreve o imóvel, declara sumariamente quem que é o imóvel e abre, além disso, o suporte físico, né, a folha mesmo física, onde vão ser perpetuados ou praticados os atos de registro e de averbação que vão se seguir. Então, a gente tem na matrícula essa sequência de atos que começam lá com R ou AV, designando a natureza do ato, e uma numeração sequencial, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ter R1, AV2, R3, AV4, AV5, independentemente do ato, né? Às vezes o pessoal tem essa a averbação teria uma sequência, registro, não, mas a numeração ela é contínua, né? Acho que é interessante falar isso. Ô, Gustavo, temos duas perguntinhas aqui que acho que valem, uma pergunta e uma colocação. Acho que vale a pena só antes de te repassar a fala. O memorial descritivo com as descrições geodésicas veio com a matrícula? Pergunta aqui que recebemos do bebê advogado. É uma pergunta excelente, né? Porque, na verdade, conforme a redação original da Lei 6.015, a gente não tinha essa necessidade para imóvel rural. Na verdade, 6.015 ela faz uma distinção no 176 entre o imóvel urbano e o imóvel rural e dá ali mais ou menos o que precisa conter a especialidade objetiva ou a descrição do imóvel em cada um dos casos. Depois, posteriormente, a Lei 10.267 de 2001, né, que foi regulamentada pelo Decreto 4449 de 2002, veio a inserir dispositivos na 6.015, dizendo que, para o imóvel rural, a descrição do imóvel, a sua caracterização, a sua individualização, deveria ser feita através de uma técnica específica, que é a técnica do georreferenciamento. E mais, que esse georreferenciamento tinha que estar certificado no INCRA. Essa certificação no INCRA, ela serve para duas coisas. Em primeiro lugar, para atestar que a técnica utilizada no georreferenciamento é a técnica homologada pelo órgão federal. E, em segundo lugar, para atestar que os pontos utilizados nessa descrição não se sobrepõem a nenhum outro constante da sua base de dados do INCRA. Então, a gente tem ali a certificação. A gente pode ter um imóvel georreferenciado e não certificado, e a gente pode ter o imóvel georreferenciado e certificado. Geralmente se faz as duas coisas em conjunto, porque a gente exige esse conjunto para alguns atos. Então, lá os atos de transmissão, nos prazos previstos pelo Decreto 4449 de 2002, e os demais atos, enfim, que envolvem lá, por exemplo, processo judicial, que envolvem desmembramento, remembramento, esses aí sem prazo, esses aí devem ser feitos de imediato. Então, essa técnica é uma técnica muito interessante que veio agregar muita segurança jurídica para o registro de imóveis. Legal. E temos aqui também uma colocação da Silvia, que falou que legal essa fala, realmente o princípio da concentração na matrícula veio facilitar a nossa vida.
realmente facilitou muito e a concentração na matrícula, de fato, ela vem se incorporando cada vez mais, né? A nossa realidade tendo sido, inclusive, tateada aí pela Lei 14.382, acho que esse é o número, estamos guardando ainda o É número, isso né? mesmo, eu ia até falar nisso. A lei, ela inseriu ali alguns dispositivos. Na verdade, a Lei 13.097, ela reforçou esse Isso. princípio da concentração na matrícula, Que né? já existia, né, Gustavo? O pessoal falou muito que a 13.097 teria criado, né, o princípio da concentração na matrícula, mas já era uma matéria até sumulada pelo STJ. E depois, claro que você ter uma previsão legal foi muito bom. E agora, nós novamente, né, a gente tem a MP 1085, que agora é a Lei 14.382 falando, e me parece, né, queria até ouvir um pouquinho da tua opinião, que cada vez mais a gente tem uma valorização a esse importante princípio da concentração na matrícula no sentido da oposição de fatos relevantes aos proprietários daquele imóvel perante terceiros somente quando tiver averbado, quando essa situação tiver averbada na matrícula, que é algo maravilhoso, porque Perfeito. até essa valorização da concentração na matrícula era aquela coisa, onde é que eu tenho que pedir certidão do vendedor? Ah, você tem que pedir no domicílio dele e no local do imóvel. Tá bom, mas e se esse cara tem negócios pulverizados por todo o Brasil, não identificáveis por alguém de um senso comum? Como é que eu faço? Era muito inseguro. De fato, Exatamente. para você falar numa venda 100% segura, talvez você tivesse que mandar o cara pedir certidão de todas as cidades do Brasil. E aí inviabilizaria. Exatamente. Né? Lá atrás, a gente então teve esse dispositivo, o artigo 54 da Lei 13.097, que veio a endereçar uma situação que gerava insegurança para o registro, porque a gente tinha, sim, já vigente o princípio da concentração dos atos na matrícula, mas a gente tinha umas situações processuais que acabavam atingindo terceiros adquirentes do imóvel quando esses terceiros adquirentes praticavam uma fraude à execução ou uma fraude contra credores, né? Então, aquele que adquiria o imóvel acabava vendo a sua compra e venda desprestigiada, né, em função de um crédito anterior de uma pessoa que já litigava em juízo ou não. E aí veio a 13.097 para reforçar esse princípio. Vejam que é interessante esse tema, porque não são todos os ordenamentos jurídicos que contam com regras de fraude, execução e fraude contra credores. Nesse ponto aqui, a fraude e execução é uma peculiaridade bem brasileira, mas também uma peculiaridade necessária, porque se a gente costuma falar muito do terceiro de boa-fé, a gente acaba esquecendo de falar de uma figura ímpar, né, que é a má-fé do alienante. O alienante, ele sempre está de má-fé, porque ele sabe que ele está alienando exatamente para se furtar ao pagamento da dívida. E isso deixa o juiz, quando ele observa o processo, assim, absolutamente enfurecido. E acaba atribuindo o ônus de demonstrar a boa-fé para o terceiro adquirente, falando, olha, tá bom, você adquiriu o imóvel, mas assim, você não sabia mesmo, boa-fé aqui no sentido subjetivo, você não sabia ou não deveria saber, se fosse minimamente diligente, que esse vendedor estava praticando essa venda com esse objetivo. E isso acabava gerando insegurança para o tráfego jurídico, né? Insegurança dinâmica mesmo. Se a gente tinha uma segurança estática trazida pela matrícula, dizendo, olha, o proprietário é aquele que figura como proprietário na matrícula do imóvel, a gente tinha uma insegurança nas transações negociais, na medida em que aquele adquirente acabava não sabendo se poderia perder a propriedade por um fato alheio ao seu conhecimento. Então, veio agora a MP convertida em lei e inseriu mais um dispositivo, então a gente deu mais um passo, a gente já tinha o artigo 54 e sobre ele havia uma disputa temporal, porque o CPC veio logo na sequência, cronologicamente, né? Verdade. E agora a gente tem a inserção ali de um dispositivo dizendo assim, textualmente, olha aqui, olha, a apresentação, assim, não são exigidas mais a apresentação de certidões forenses
ou de distribuidores judiciais. E nesse ponto aí, Arthur, eu acho que vale uma ressalva importante, que é o seguinte: é muito bom prestigiar a segurança negocial, a segurança dinâmica, porque ela acaba acelerando os negócios jurídicos e agregando valor ao nosso acervo imobiliário, mas a gente não pode nunca, jamais esquecer que isso só pode ser feito em contrapartida, né, a uma situação assegurada ao credor dentro do processo, que é a possibilidade desse credor de encontrar o imóvel do devedor. Então, antigamente, qual situação que o credor dentro do processo tinha? Ele movia um processo contra a pessoa na comarca de São Paulo e o devedor tinha um imóvel em Rio Branco, no Acre. Como é que ele fazia para descobrir isso? Ele não descobria. Então, como exigir desse credor a prática de um ato de averbação se ele teria que pedir certidão do indicador pessoal de todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil? Esse custo é um custo que inviabiliza, né? Então, atualmente, agora, com a medida provisória convertida em lei, a gente caminha também, ao mesmo tempo, para a criação do sistema eletrônico de registro de imóveis, que, ao que eu pude compreender, vamos ver como que isso vai ficar na regulamentação prática, vai viabilizar a extração de uma certidão nacional de titularidade dominial. Então, se a gente pode ir num órgão centralizado e obter uma informação segura sobre em qual lugar o credor pode achar bens do devedor, então a gente pode também exigir do credor que ele pratique um ato de notícia na matrícula, uma averbação premonitória ou de qualquer outra forma, para advertir terceiros a respeito da situação processual que pode atingir o seu direito. Então, eu acho que agora a gente caminha por uma contrapartida muito equilibrada que tende a dar a 13097 efetiva aplicação, porque até ontem parecia, em especial na Justiça do Trabalho, que era um pouco letra morta, um pouco letra esquecida, essas providências fundamentais da lei. E eu queria só aproveitar que você falou na Justiça do Trabalho. A gente recebeu uma pergunta do João Massoneto aqui, do nosso corintianíssimo amigo em comum. Como fica o princípio da concentração na matrícula em relação às preferências trabalhistas e fiscais que já conhecemos? Mudou algo ou ainda não serão superadas? Aí a gente tem que dividir, né? Eu acho que para falar do trabalhista e do fiscal, mas que você acha? Vamos Olha, a gente tem a ordem de preferências comum e a gente tem aquela ordem de preferências especiais da lei de falências, né? E eu acho que são situações distintas, né? Aqui, quando a gente está falando do mesmo grau de ordem de preferência, a gente naturalmente vai ter uma predileção por aquele ato que aparecer primeiro na matrícula. Então, se a averbação da existência da ação está primeiro na matrícula em função de um imóvel, o terceiro que adquirir esse imóvel vai se ver subordinado a essa situação. Agora, quando a gente vai tratar do concurso de créditos em si, seja quando estiver concorrendo a um crédito trabalhista, seja quando estiver concorrendo a um crédito fiscal, em insolvência civil ou em falência, eu acho que a gente vai ter que continuar tendo uma atenção especial à ordem dos créditos. Então, o que a gente vai ter ali é verdadeiramente a eventual liquidação desse imóvel com depósito judicial desse valor para depois o estabelecimento de um concurso de preferências que vai se dar depois em juízo. Eu acho que isso não afeta tão diretamente a questão da concentração dos atos na matrícula. Sim, legal. Mas que de fato eu acho que teremos que continuar observando com carinho, vamos assim dizer, situação de débitos fiscais e trabalhistas. Eu acredito que, por enquanto, é uma boa medida, pensando numa orientação segura de aquisição imobiliária, né? Porque, claro, o cenário ideal é a observância da concentração como um todo, mas eu acho que a gente, por um tempo, ainda vai precisar desse olhar zeloso que você trouxe, sim. né? Sob esse aspecto, com certeza, Arthur. Se a questão aí pode o pretenso comprador comprar o imóvel com segurança ou não, ele deve obter certidões, pelo menos fiscais e trabalhistas. Olha,
Com certeza. Com certeza ele tem que obter. Eu acho que o crédito trabalhista, eu acho que ele vai tender a uma convergência mais aqui para a lei nova, mas o crédito fiscal eu tendo a entender que a disposição expressa lá do CTN vai acabar continuando favorecendo a administração pública. Então, a gente tem um caminhar lento, né? Um caminhar Sim. lento em direção à concentração dos atos da matrícula, que agora me parece que foi assim Mas que bastante avança, né? reforçado. Avança. Avança. Avança Eu e avança de acho. forma importante, com Eu certeza. também acho. A gente não pode também, tipo, entre aspas, aí sentar o pau na concentração na matrícula, porque, em tese, a gente tem que deixar levemente de fora a trabalhista e a fiscal. Falar, mas não funciona. Cara, como é que não funciona? Veja tudo que você pode excluir fora essas duas certidões. É muita coisa, né? Então, funciona. Eu acho que tem um caminhar evolutivo. E, claro, o cenário ideal seria a gente ter a concentração na matrícula observada de forma absoluta, né? Qualquer credor teria que fazer a averbação para garantir o seu direito. Mas, poxa, se eu posso excluir tantos outros credores e deixar momentaneamente de lado aí a trabalhista e a fiscal, eu acho que a gente já está num cenário muito melhor do que existia anteriormente, mas muito, muito melhor mesmo. Com certeza, eu acho que sim, eu acho que a gente está caminhando nesse sentido aí, e o registro eletrônico ele tende a criar ferramentas para que, facilitada a posição da fazenda e do credor trabalhista, a gente possa, num futuro, exigir deles também a subordinação a essa informação. Eu acho que a gente tende a chegar lá, com certeza. Show de bola, muito legal, concordo com você. Gustavo, a gente tem ainda mais uns 15 minutinhos para conversar. O que você destacaria aí A gente já falou sobre coisas bem importantes sobre a matrícula, contextualizou a importância dela, mudamos aí, falamos sobre a mudança, né, daquele sistema que existia das transcrições, concentração na matrícula. O que você enxerga de um tema legal aí para gente Eu, fechar aí o nosso encontro de hoje? eu acho que assim, a matrícula, ela começa a ser estudada e percebida por esse ângulo mesmo que a gente abordou, né? A matrícula, ela tem um objeto, que é o imóvel, né? O imóvel, para efeitos registrais, ele tem um conceito próprio, né? Não é exatamente aquele conceito do Código Civil lá, que tem imóveis por acessão física, imóveis por determinação legal. O imóvel aqui é realmente um polígono delineado na superfície terrestre ou até, eventualmente, em planos horizontais que se sobrepõem, né, no caso dos condomínios edilícios, etc. E a matrícula ela foi pensada para isso, para ter como objeto um imóvel. Agora, Arthur, muito interessante que a gente está evoluindo também para ter matrículas de outras situações jurídicas. Então, o objeto da matrícula, de uns tempos para cá, não é mais exclusivamente o imóvel. E aí eu dou dois exemplos para vocês, né? O primeiro deles é o timesharing, né? A multipropriedade. No caso da multipropriedade, a gente vai ter uma matrícula base, que vai ser referência ao imóvel, e depois a gente vai ter a abertura de matrículas individuais para cada uma das frações de tempo, né? Dando a indicação de que a gente tem uma absoluta independência, né, delas. Outra, então assim, a gente vai ter no timesharing. E como o tal do time sharing pegou em cidades de turismo, cara, eu vejo que o pessoal tem anunciado, seja dono de um hotel, e aí o cara, você vai ver o que a pessoa está vendendo, ela está vendendo o time sharing, né, cara? É um negócio que realmente ele vem evoluindo muito, em termos de volume, o volume de Inclusive negócios aí sobre esse formato. a lei que inseriu isso está fazendo agora aí, eu acho que um ou 2 anos, está no Uhum. ponto para ser cobrada aí em todas essas provas que se aproximam. Eu acho que é um tema quente para ser Tema quente, observado, concordo. né? A outra situação que indica também uma matrícula que não incide exatamente sobre imóvel é a laje.
né? Então, o direito de laje também tem um dispositivo expresso na 6.015, indicando a abertura de matrícula autônoma para alguma coisa que não é exatamente uma unidade imobiliária. É interessante essas evoluções, porque a gente vê que o direito de superfície, que surgiu lá com o Código Civil aqui para a gente, já inspirado em origens que remontam lá ao direito romano, mas, enfim, que surgiu para a gente agora aqui com o Código de 2002, ele não é objeto de matrícula própria, embora, pela lógica atual, até deveria ser, já que ele é onerado individualmente, enfim, ele tem ali uma vida júri real autônoma. Então, a gente caminha um pouco nesse sentido. E também nesse sentido, Arthur, agora, a gente tem uma situação que foi também regrada pela nova lei aqui, que converteu a medida provisória 1085, a lei 14.382, que é aquela situação de formação de um condomínio especial na incorporação imobiliária. E quer me parecer que também para esse condomínio especial, que vai ser objeto lá de um ato registral único, etc., com cobrança única, etc., que tem essa possibilidade de oneração, individualização, etc., a gente está também criando a possibilidade de abertura de matrículas próprias para as frações ideais do terreno, às quais serão atribuídas futuras accessões, antes que se averde ali a construção do imóvel. Então, a gente está evoluindo, eu acho, o sistema está evoluindo, me parece, para tolerância de técnicas de duplo, triplo fólio. Essa técnica do duplo fólio é muito interessante, porque quando a gente estuda matrícula, a gente fala, olha, cada matrícula é um imóvel, cada imóvel uma matrícula, né? O princípio da unitariedade matricial. Sim. E aí, já lá atrás, quando a gente ia observar o condomínio edilício, a gente já verificava que tinha uma matrícula base, uma matrícula mãe, vamos chamar assim, que compreendia o imóvel onde vai ser erguida a construção. Depois a gente tem o erguimento da construção, a verbação da construção e a abertura de matrículas que se sobrepõem, né, em planos horizontais. Então a gente tem ali planos horizontais, a gente tem uma técnica verdadeira de duplo fólio. Áreas comuns remanescem na matrícula mãe, áreas individuais e frações ideais nas matrículas filhas. Agora a gente evolui, né, para técnicas ali de duplo fólio em outras situações. Tem, então, o direito de laje, tem a multipropriedade, tem talvez aí esse condomínio por frações ideais da incorporação. A gente está evoluindo para uma situação muito interessante, bastante abstrata, que o pessoal vai precisar começar a ficar atento, porque vai começar a ficar bastante abstrato o regramento. Pois é, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Um dos elogios que a gente fez ao nosso atual sistema com as matrículas foi o fato da gente ter toda essa concentração de forma clara num único documento. Se você inicia essa abertura, vamos assim dizer, de tantas possibilidades, né, para esses múltiplos fólios, vamos assim dizer, talvez, de uma maneira um tanto quanto diferente, você possa retornar àqueles problemas que existiam na época da transcrição, porque, legal, tudo bem, a fração de tempo da multipropriedade ela é única. Aquele cara, o Gustavo, comprou, sei lá, uma semana lá no hotel em Campos do Jordão para usar em julho. Mas se o Gustavo for vender isso um dia e alguém quiser ter todo aquele histórico, né, da propriedade que chegou no Gustavo, talvez vai ter que fazer nós vamos ter que ir atrás da matrícula que gerou o empreendimento, da qual se extraiu a multipropriedade. Então, olha que interessante, né? Eu me vejo isso na cabeça enquanto você estava falando. A gente elogiou o atual sistema de matrículas, né? E eu acho bacana, essa questão da gente ver novos ares, novas coisas é positivo. Mas a gente tem que tomar cuidado também para que toda essa evolução não nos leve para o problema que a gente vivia antes, né? Porque senão daqui a um tempo, tudo que a gente tinha de problema na época da transcrição, a gente vai voltar, entre aspas, a viver, mas claro, com um pouco mais de facilidade na localização dos documentos, porque tudo é muito
entrelaçado, tudo muito vinculado. Mas é uma reflexão que a gente tem que pensar, né, Gustavo? Porque, poxa, peraí, se eu tenho esses múltiplos folhos, cara, então, pera lá, eu tô voltando a não prestigiar aquele sistema da matrícula, né? Interessante, é um ponto Pois para é, a gente teve refletir. um sistema com a 6.015 que simplificou bastante a situação que a gente tinha antes e viabilizou, literalmente viabilizou, a agregação de bastante complexidade, que tem um valor econômico assim fenomenal, né? A Sim, multipropriedade acaba sendo também uma espécie de fracionamento do solo, mas não um fracionamento físico, né? Um fracionamento qualitativo em unidades de tempo, e aí para cada um único imóvel você pode ter inúmeras matrículas que digam respeito à sua fração de tempo. Isso tudo para sim. indicar uma absoluta autonomia, né, Arthur? Eu acho que cada matrícula agora aqui, o nosso conceito de matrícula que antes vinha lá daquele negócio, o cadastro do imóvel no sistema real imobiliário, né, e a perpetuação da vida jurídica do imóvel com a descrição de um objeto único, a gente passa a ter agora aqui realmente uma unidade independente, né, no registro de imóveis. Eu acho que esse passa a ser um conceito mais adequado para a matrícula. Então, assim, acho que o sistema está evoluindo de forma bastante interessante. Eu acho, Arthur, para a Legal. gente só encerrar, um último tema que gerou alguma controvérsia com a Lei 14.382 foi a questão das averbações, né? Então, a gente tem uma disciplina inserida pela MP 1085 e depois alterada na Lei 14.382, que merece um pouquinho de atenção. Então, nesse ano, primeiro semestre, né, desde 28 de dezembro do ano passado até agora, 27/6 desse ano, as averbações elas deviam ser promovidas na circunscrição da situação do imóvel. Mas daí veio a lei e retomou um conceito geral que as averbações, em geral, devem continuar sendo feitas na competência da circunscrição anterior do imóvel. Lembrem-se, para o pessoal que está chegando agora e pegando um bonde andando, né? A 6.015 ela criou um sistema de migração gradual para o novo sistema. Então, primeiro ato de registro. Quando a gente tem o desmembramento territorial, é a mesma regra. Abre a matrícula no novo registro quando for praticado o primeiro ato de registro. E as averbações? As averbações continuavam sendo feitas na circunscrição anterior. A MP veio e modificou, colocou tudo para o sistema atual e a lei retomou, restaurou a competência residual, mas não para todos os casos, né? Se o imóvel já está matriculado na circunscrição anterior, então ele já tem matrícula, a gente abre a matrícula nova, faz a averbação ali na situação do imóvel. Agora, se o imóvel é um imóvel transcrito, aquele que a gente disse no começo da nossa exposição aqui, o procedimento ele tem que ser feito na origem, porque daí a gente não tem elementos para abrir a matrícula desse imóvel. Então, a questão da averbação ainda vai dar um pouco o que falar nesse sistema novo aí, inaugurado pela lei. Vamos ver como é que isso vai ficar depois na regulamentação. Legal. Ó, só para é sempre bom fechar com tema polêmico, né? Seguro pessoal não tem tanto a ver com a matrícula, mas enfim, tudo cai na matrícula, né? O João mandou uma pergunta. O que o nosso querido amigo Gustavo achou sobre a retirada da obrigatoriedade da ata notarial para adjudicação compulsória extrajudicial? Você tem uma opinião formada sobre isso? Excelente pergunta. Acho que dá até uma live inteira Dá uma sobre isso. live, dá uma Olha, live. eu acho que o 216B veio ali, né, a imagem e semelhança do 216A, que trata da usucapião extrajudicial, daí o paralelismo da forma. Agora, existe uma situação muito diferente entre a usucapião e a adjudicação compulsória, que a usucapião ela demanda a verificação de uma situação de fato. E a verificação de uma situação de fato, ela não tem muito como vir ao conhecimento do registrador de outra maneira que não
uma ata notarial, não há, enfim, como você viabilizar um controle seguro a respeito disso se não colocar na mão de um terceiro independente. Essa situação fática, ela não vai existir em todas as ocasiões para adjudicação compulsória. Às vezes ela vai existir, às vezes não. Então, eu acho que, embora tenha sido eliminada a obrigatoriedade da ata notarial, a gente vai ter a situação de necessária ata notarial quando a quitação não for uma quitação simples. Vamos dar um exemplo. A pessoa fez lá um compromisso de compra e venda e pagou. E aí, qual que é a prova de quitação? Não tem prova de quitação. O cara mandou um áudio pelo WhatsApp falando, olha, tudo bem, eu sei que você me pagou, mas eu não te outorgo a escritura pública. Como é que você leva isso ao conhecimento do registrador? Vai ter que ser por ata notarial também. Então, assim, a formação da prova documental da quitação, eu acho que acaba exigindo ainda a ata notarial. Agora, ela deixa de ser obrigatória. E se ela deixa de ser obrigatória, Arthur, eu acho que a gente vai ter na adjudicação compulsória uma situação semelhante com a uso capião no sentido de prova de justa causa. Tudo bem, você quer fazer a adjudicação compulsória, mas por que você não consegue fazer a escritura pública? Veja, se a gente tivesse a ata notarial na adjudicação compulsória, a gente ia ter um sistema mais fechado. Por quê? Se o cara não faz a escritura pública, ele não se abstém de incorrer nesse custo fazendo a adjudicação compulsória. Por quê? Porque ia ter uma ata notarial com valor sobre o imóvel para atestar aqueles aspectos relevantes. Agora, como a gente não tem mais a obrigatoriedade da ata notarial, então a gente vai ter que ter, na minha opinião, a demonstração de que o procedimento não está sendo usado para contornar a exigência da correta escrituração do imóvel. Então, se é possível fazer escritura de compra e venda, por que ela não está sendo feita? Cadê a recusa do vendedor? Então, a gente vai ter que ter essa ponderação, me parece. Então, olha, minha opinião, eu acho que ficaria melhor a lei com a ata notarial, mas, por outro lado, percebo que nem em todos os casos ela seria da melhor utilidade. Eu acho que nos casos em que ela ainda era de muita utilidade, ela vai continuar tendo que ser feita por necessidade probatória mesmo. Legal, a gente até tem que comentar, o Dr. Germano, nosso amigo registrador lá em Cianorte, falou, não ser obrigatória não significa que a ata poderá ser muito útil em certos casos, né? E ela pode ser útil. E o Antônio Rufato, substituto lá em Santos, grande amigo também e profissional, falou que pensa que a ata notarial facilitaria o entendimento do procedimento como um todo para o registrador, além de uma maior segurança, e acha pouco provável a utilização de forma facultativa. Eu ia tocar esse ponto que o Antônio falou agora. Eu acho que realmente a ata notarial ela seria até tomando um pouco. Eu concordo contigo, Gustavo. Acho que uso capião extrajudicial e adjudicação compulsória extrajudicial são situações distintas. Mas eu penso que essa dupla participação no procedimento, de uma forma obrigatória, ela poderia gerar uma transparência e uma facilidade no sentido de todos, de você ter profissionais em ambas as pontas envolvidos em um procedimento que demanda inúmeras cautelas, até para que, como você disse, a gente não tenha a utilização dessa adjudicação de forma indevida para fugir da escritura pública. Então, eu acho que, realmente, dizer que algo não é obrigatório não quer dizer que ele não possa ser recomendável. Mas eu também tenho que concordar com o Antônio que quando você torna algo facultativo, a chance de utilização em média escala desse ato notarial é pequenina. A gente vai ter, creio eu, que diante dessa ausência de obrigatoriedade, que, claro, não me agradou como tabelião de notas, até por eu entender que a gente colaboraria muito nesse procedimento, eu acho que essa ausência de obrigatoriedade ela vai acabar tornando a ata praticamente, em termos de volume, mínima.
Claro, dá O para Arthur, pensar. eu acho, sinceramente, que esses procedimentos, eles deveriam, na verdade, tramitar no tabelionato de notas. Eu acho que seria mais acertado, levando em consideração a segurança jurídica, que o procedimento em si fosse conduzido, tanto o da uso capião quanto o da adjudicação compulsória, no tabelionato de notas, culminando com a lavratura de uma escritura pública da situação que seria depois objeto de qualificação registral. Porque aí sim a gente teria um procedimento de controle por agentes independentes de diferentes esferas a respeito da regularidade procedimental. Então, assim, na minha opinião, é mais papel do tabelião formar o título do que do registrador. Eu acho que é uma anomalia o registrador formar o título que ele vai registrar. Mas foi essa a determinação da lei, e agora a gente vai ter que lidar com ela, né? É a lei, exatamente, exatamente. Bom, legal. Gustavo, chegamos aqui ao final. Eu gosto muito de conversar com você. Você é um profissional muito ponderado. Às vezes a gente conversa com profissionais de outras especialidades e fica aquela coisa, né? Não, o meu é melhor. Cara, não, eu acho que tem espaço para todo mundo trabalhar bem. E eu acho que nós, tabeliães e oficiais, temos que ter essa convivência harmônica em prol de um serviço bem feito para as pessoas que nos procuram. E eu sempre gosto dessas conversas com você, porque elas são extremamente ponderadas, cheias aí de conteúdo. E eu quero te agradecer pelo tempo aí que você dedicou a esse nosso encontro de hoje. E quem sabe aí em breve a gente até não faz uma nova live sobre essa adjudicação compulsória extrajudicial, que é um tema bacaníssimo, né? Tema bem... É um tema que merece aprofundamento, viu? Merece, com certeza, merece. Arthur. Vale a pena estudar para a gente falar um pouquinho de coisas boas aí para o pessoal. E é isso, meu amigo. Quero agradecer você, agradecer todos que passaram aqui pela nossa live nessa manhã de quinta-feira. E dizer que é sempre uma alegria muito grande ter todos por aqui. E deixo a palavra contigo aí para deixar um até logo. E, pessoal, quem não acompanha o perfil do Gustavo, o Gustavo tem produzido bastante conteúdo relevante da atividade notarial e registral. O Gustavo está coordenando cursos aí na área, então é um cara que vocês têm que acompanhar, porque ele tem uma visão sempre muito ponderada, recheada de conteúdo. É um cara preocupado com aquilo que produz. Então, quem não acompanha ainda, passe a acompanhar o Gustavo, que é um super profissional e amigo que eu espero conhecer pessoalmente em breve. Obrigado, Gustavo. Valeu. Arthur, eu que tenho que agradecer todo mundo que entrou, que passou por essa live aqui, reiterar o convite para passar lá na página e deixar sua opinião, mandar notícia, mandar informação. A gente tem uma interação muito gostosa com o pessoal, inclusive com sugestão de conteúdos e assim por diante. Conversar contigo é sempre engrandecedor, Arthur, é sempre um prazer enorme. Eu acho que essa live aqui foi muito boa e me coloco aí à disposição para tantas outras que se fizerem necessárias. Você realmente é um cara da área que, além de muito simpático, é uma pessoa iluminada e preocupada com o desenvolvimento da área, né? A gente tem percebido recentemente o crescimento da área e o crescimento do direito notarial e registral ele se deve exatamente a pessoas preocupadas em levar conhecimento e fazer esse conhecimento chegar nos terceiros para sua devida evolução. Arthur, muito obrigado. Valeu. Bom dia para todo mundo aí. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Um ótimo dia a todos. Obrigado. Até a próxima. Valeu.